Henker que vive duas vezes, capítulo 521. Warrior Corps, 7. No final, o enviado nunca obteve as respostas, pois nem Yong-woo nem Erlang Shen disseram nada sobre a conversa, como se tivessem feito voto de silêncio. Alguns dos enviados piedosos tentaram a sorte e se aproximaram de Erlang Shen, mas só foram recebidos com olhos semicerrados. Parecia que Erlang Shen estava determinado a não divulgar nenhuma informação. Só uma coisa era certa. Os dois haviam concluído a transação com sucesso. A maior pista era que as forças de Erlang Shen, que haviam ficado à margem, tornaram-se muito ativas. Erlang Shen ativou sua habilidade, Dragon Water. SSS. Assim que Erlang desembainhou sua espada, o chão virou e as profundas correntes subterrâneas subiram para causar um enorme tsunami que varreu os deuses do outro mundo. Eles foram enviados cambaleando, incapazes de recuperar o rumo. Com os deuses do outro mundo em uma posição vulnerável, os meios gigantes avançaram e mataram-nos um após o outro. Jing. Você completou com sucesso algumas das condições da missão do cenário, prova de deuses e reis IV. Número de territórios ocupados, 6/7. Número de templos construídos, 3/6. Finalmente, restava apenas um território. O grande templo do caos rastejante. Felizmente, lembrei-me da pedra de castitas, pureza. Com isso, consegui fazer um acordo mais vantajoso. Yong-woo quase se esqueceu da pedra de castitas. Anteriormente, ele havia sido usado para iluminar o templo do rei do submundo de Hades e era fonte da força de Dis Plutão. Felizmente, quando Perséfone atacou com os titãs e gigantes, os três irmãos ciclopes conseguiram esconder a pedra de castitas de seus inimigos. Infelizmente, eles não escaparam com isso. A situação era tão desesperadora na época que até o mais jovem ciclope, Arges, o último irmão vivo, teve que morrer. Se Yong-woo tivesse sido egoísta o suficiente para tentar pegar a pedra de castitas, ele poderia não apenas ter perdido a vida, mas também as outras pedras da alma em sua posse. Se isso tivesse acontecido, a Mãe Terra teria ganhado mais força. Quando sua morte era iminente, Arges conseguiu enterrar a pedra de castitas em um lugar secreto nas profundezas do templo do rei do submundo que apenas Hades e os três irmãos Ciclope poderiam acessar. Tenho certeza de que a Mãe Terra e outros não sabem que a pedra de castitas está localizada no Tártaro. Esta foi definitivamente uma oportunidade para Yong-woo. Ele teve que retomar o Tártaro de qualquer maneira, já que era o sucessor do rei do submundo. Além disso, ele precisava passar por ele para entrar no Erebo, onde Atena e os outros estavam. Como resultado, Yong-woo pensou que usaria a Seita Shan para ajudá-lo a retomar o território sagrado e encontrar seus amigos em Erebos. Yong-woo e seu corpo de guerreiros ajudariam a Seita Shan a encontrar a Pedra de Avaritia e, em troca, a Seita Shan ajudaria Yong-woo e seu corpo de guerreiros a encontrar a Pedra de Castitas. No final do dia, trocaremos as duas pedras da alma. Fazia mais sentido assim, já que a Pedra de Castitas não combinava bem com a Pedra do Pecado, e a Pedra de Avaritia não seria um ajuste perfeito para a Seita Shan. Yong-woo recebeu uma missão para completar a Pedra do Pecado. Embora não especificasse que as pedras da alma deveriam ter a mesma propriedade, era provável que usar uma pedra da alma com uma propriedade diferente diminuiria a eficácia da Pedra do Pecado. A Pedra das Castitas também não se enquadrava nas palavras-chave, morte, e luta. Mesmo Hades não podia usá-lo diretamente e só o usou para forjar armas. Por outro lado, a Pedra de Avaritia pode se tornar um fardo para a piedosa Seita Shan. Se obtivessem a Pedra de Castitas, a Seita Shan possuiria um poder além da imaginação se combinada com a força do Imperador de Jade. No final, Yong-woo e Erlang Shen assinaram um acordo para ajudar um ao outro por qualquer meio até obterem suas respectivas pedras da alma. A primeira parte do acordo era despertar o corpo de guerreiros. Felizmente, ao contrário de outras sociedades piedosas, não havia história ou lenda sobre o conflito entre a Seita Shan e a raça gigante, então a Seita Shan não hesitou. Erlang Shen era um guerreiro que já havia alcançado um estado de nirvana em combate através do controle da água e de sua habilidade Água do Dragão. Até Yong-woo ficou surpreso com a eficácia de Erlang contra os deuses do outro mundo e entendeu por que Erlang era um dos três deuses mais poderosos do mundo celestial. No entanto, a competência de Erlang fez o corpo de guerreiro sofrer. Ah, aquele maldito bastardo roubou minha presa de novo. Eu já havia anunciado que era meu há muito tempo. Se isso continuar, aquele bastardo não receberá toda a glória e conquistas pela batalha? Caramba, meu fruto do bem e do mal. Alguém pare esse bastardo. Valdebiche, o que diabos você está fazendo? Faça alguma coisa. Os meios gigantes pensaram que Erlang Shen estava interceptando seus inimigos, e sua frustração e raiva transbordaram. Eles estavam felizes por terem vencido as batalhas, mas com raiva por não poderem lutar. Acho que ele está tendo dificuldade em lidar com seus parentes. Faz sentido. Este tipo de desenvolvimento rápido em poucos dias é inédito. Yong-woo olhou para Valdebiche, que havia virado a cabeça e fingia não ouvir os protestos de seus parentes. Yong-woo então se voltou para Erlang Shen, que estava fazendo tudo para cumprir sua parte do acordo. Aquele é Erlang Shen, TSK, TSK. Esse cara é tão triste. King Temper disse que lhe daria alguns bolos de arroz, mas o cara de Erlang não tem ideia de que não vai conseguir nada no final. Olha como ele está animado, correndo como uma criança. Ah.
Eu me sinto tão mal por aquele cara. Shannon constantemente estalava a língua e balançava a cabeça. Uma leve protuberância começou a se formar entre os olhos de Yeon-woo. Por que você acha que vou renegar o acordo? Houve uma repreensão em suas palavras, mas Shannon contra-atacou. O que você está falando? Meu mestre não é o tipo de pessoa que fica satisfeita com um cenário ganha-ganha, certo? Você não comeria tudo se estivesse na sua frente? Você realmente consideraria compartilhar? Se você sentisse que não poderia comer alguma coisa, tenho certeza de que você também garantiria que ninguém pudesse comer. Yeon-woo ficou sem palavras. Não, estou errado? Você tem razão. Veja, eu te disse. Shannon bufou de satisfação. Yeon-woo não teve nada a dizer por um momento enquanto ponderava como havia se tornado tão previsível. Na verdade, ele realmente não tinha intenção de dar a pedra de castitas a Seita-chan. Depois de absorver o máximo de seus poderes que pudesse, ele simplesmente embolsaria ele mesmo. Mesmo que ele o entregasse a Seita-chan, ele só teria uma posse por um momento antes de Yeon-woo recuperá-lo. Shannon realmente percebeu seus pensamentos. Tome cuidado, você pode exuviar com as qualidades de mau temperamento e engano. Yeon-woo pensou muito seriamente em disciplinar Shannon, que fingia estar preocupada enquanto o provocava. Porém, no final, Yeon-woo apenas suspirou e se concentrou no campo de batalha mais uma vez. A batalha acabara de terminar. Além da Floresta dos Gigantes, havia uma área coberta de escuridão. Era o território sagrado do Caos Rastejante, um lugar onde nenhum gigante jamais havia pisado. O Caos Rastejante ainda não havia aparecido. O que diabos ele está fazendo e o que ele está pensando? Yeon-woo não conseguia entender por que o Caos Rastejante estava optando por ficar para trás. Os deuses e demônios que observavam a situação estavam se perguntando a mesma coisa. Como ninguém sabia nada sobre este território sagrado, eles teriam que ficar cegos a partir deste ponto. Acho que aprenderemos à medida que avançamos. Ao contrário dos enviados, que às vezes mostravam sinais de medo, Yeon-woo não se preocupava muito com o que estava por vir. Ele simplesmente via as coisas como desafios a serem superados. Desde o tutorial, ele constantemente conseguiu o impossível. E o caos rastejante era apenas mais uma das barreiras supostamente impossíveis. O corpo de guerreiros também foi influenciado pela atitude relaxada de Yeon-woo em relação ao Crawling Chaos. Você descansou o suficiente? Sim. Sim, nosso rei e Deus. Então vamos. Esta é a batalha final. Esta é a batalha final. Vamos mostrar ao nosso rei e Deus a honra dos gigantes. Vamos levar nossos inimigos à morte. Devemos trazer a vitória ao nosso rei e Deus. Bam, bam, bam. Mais uma vez, à medida que a expectativa se espalhava por todo o corpo, os guerreiros começaram a marchar para frente. Você entrou no coração do território sagrado do caos rastejante. Território sagrado do caos rastejante. A atmosfera aqui é uma merda. Como os deuses do outro mundo vivem em um lugar como este? Eles gostam desse tipo de lugar? É tão estranho e escuro. Este lugar está realmente perturbando meus sentidos. O corpo de guerreiros meio gigante avançou lentamente, prestando muita atenção aos arredores com atitudes moderadas, uma grande mudança em relação a quando eles estavam correndo soltos de excitação apenas algumas horas atrás. O ambiente do território sagrado era completamente diferente dos territórios que conquistaram. Embora as outras áreas tivessem florestas e pântanos bizarros, pareciam poder sustentar a vida até certo ponto. No entanto, este território era completamente diferente. A atmosfera e o meio ambiente pareciam conspirar para rejeitar todas as formas de vida, especialmente os meios gigantes. Até o chão em que pisamos parece estranho. Caramba, é difícil seguir em frente. Vamos nos mover devagar por enquanto. Não sabemos que tipo de coisas vão surgir. Enquanto os meios gigantes avançavam cuidadosamente. Caramba, essa energia do caos. É por isso que eu não queria visitar este lugar. Parece que nossa conexão com os céus também foi cortada. Minha conexão com meu verdadeiro corpo também enfraqueceu. Isso vai ser um problema. As expressões dos deuses e demônios endurecerão quando aquilo que eles mais temiam parecia prestes a acontecer. Quando eles se conectaram com Yeon-woo por meio de suas palavras-chave, eles não tiveram que lidar com as leis da causalidade, mas agora estavam sofrendo as repercussões da manutenção de suas encarnações. As conexões instáveis com o mundo celestial os deixavam ansiosos, especialmente porque se morressem sem estarem devidamente conectados aos seus verdadeiros corpos, isso prejudicaria seu ego. Além disso, se o caos rastejante conseguisse se apossar dessas conexões e fazer engenharia reversa de uma maneira de subir aos céus, haveria uma crise impensável. Eles também estavam no ambiente natural dos deuses do outro mundo, cheio de caos e desordem. Eles não conseguiam entender como a vida poderia sobreviver em tal lugar ou como governantes cósmicos como os deuses do outro mundo poderiam se originar aqui. Até os demônios, que normalmente não se importavam com ambientes estrangeiros, tinham expressões duras. Este lugar é veneno de rato para aqueles que estão acostumados com o ambiente da torre? Os olhos de Yeon-woo se estreitaram. Embora ele tivesse vislumbrado o universo através das revelações, estava claro para ele que teria dificuldade em entender este lugar porque havia passado toda a sua vida na Terra e na Torre. Mesmo que ele passasse a vida inteira neste lugar, provavelmente não entenderia isso completamente. Em particular, a forma como os espaços se sobrepunham e perturbavam os seus sentidos dificultou a sua adaptação.
Ele não conseguiu controlar adequadamente a liberação de seu poder mágico, o que o fez se sentir algemado. Eles já estavam no território sagrado há algum tempo. Mas os deuses do outro mundo ainda não haviam se mexido, incluindo o caos rastejante. Yon-Woo podia sentir sua aura ao longe, mas não importava o quanto Yon-Woo avançasse, ele não conseguia diminuir a distância entre eles. Foi como correr em direção à lua. À medida que o terreno se repetia continuamente, Yon-Woo estava começando a se perguntar se eles estavam fazendo algum progresso quando finalmente viu algo elevando-se acima da névoa cinzenta à distância. Um castelo? Era uma fortaleza com dimensões e formas típicas da Idade Média. Quanto mais perto eles chegavam, maior parecia. Os guerreiros e enviados se entreolharam. Eles não tinham ideia do que estavam vendo, então ficaram muito desconfiados. O que devemos fazer? Valdebiche olhou para Yon-Woo. Ele estava pedindo ordens de Yon-Woo. Yon-Woo estava prestes a responder quando o elenco do Rei Negro vibrou violentamente. Zing, clank, clank. Yon-Woo sentiu como se seu braço estivesse prestes a cair. Até as correntes que conduziam ao vazio balançaram com o tremor. Isso significava que Vigrid estava prestes a se tornar ativo novamente. Ei, tem alguém como você aí? Kikiki. Uma coisa saborosa. A voz do demonismo foi abruptamente cortada quando ele foi mais uma vez enterrado no vazio. Mas o Cast of the Black King ressoou ainda mais. Yon-Woo refletiu sobre suas palavras. Alguém como eu. O que diabos isso significa? Talvez. Bum. De repente, o portão fechado da fortaleza tremeu tão violentamente quanto o elenco do Rei Negro. Abriu-se amplamente enquanto roldanas barulhentas se moviam. Uma névoa espessa saiu de dentro. Estava misturado com as propriedades do vazio e continha até o cheiro do Rei Negro. Yon-Woo entendeu imediatamente o que demonismo significava quando alguém como ele estava esperando lá dentro. Mestre, mestre. Em um instante, Bu apareceu ao lado de Yon-Woo e abaixou a cabeça. Yon-Woo assentiu pesadamente. Vamos. Ele conduziu os guerreiros e enviados até o portão. Quanto mais se aproximavam, mais forte se tornava o cheiro do Rei Negro. Sufocou os guerreiros e enviados, mas Yon-Woo sentiu-se revigorado. Depois de passarem pelos portões, eles viram um ser sentado em cima de uma grande pedra. Embora tivesse a aparência de Valdebiche, sua aura mostrava que ele era uma entidade completamente diferente. Foi o caos rastejante. Ele sorriu friamente. Prazer em conhecê-lo. Valdebiche. Yon-Woo disse com um rosto inexpressivo enquanto cortava o Crawling Chaos. Traga-o aqui. Clarão. Valdebiche desapareceu e reapareceu atrás da encarnação do Crawling Chaos.